Olá, meu querido, olá, minha querida, paz seja convosco. Vamos dar continuidade à nossa série Escatologia e hoje vamos falar da nossa 11ª aula. Hoje o nosso assunto é arrebatamento da igreja. A escola de interpretação a qual eu creio, o pré-tribulacionista, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E também acreditamos que Jesus Cristo volta em duas fases. A primeira fase nós chamamos de eminência. A segunda fase nós chamamos de parousia, onde nós vamos vir com Cristo para reinar durante 1000 anos. Vamos vir da boda do Cordeiro no finalzinho dos 7 anos, e aí sim chamamos de parousia, onde todo olho verá a volta do Senhor Jesus vindo conosco. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 19, você pode conferir, onde a igreja, os santos, vêm com o Senhor. E também onde Israel, no finalzinho da grande tribulação, vai se render a Cristo e confessar Jesus como seu Salvador. Então aqui chamamos de parousia, a segunda vinda. A primeira vinda é eminência. Não existe nenhum sinal, preste bem atenção, nenhum sinal para eminência. Muitas pessoas se dizem, olha, Jesus está perto de vir, porque está nação contra nação, reino contra reino, então o amor está esfriando de muitas pessoas, então Jesus está perto de vir. Mas perto de vir para qual? A primeira fase ou a segunda fase? A primeira fase não existe nenhum sinal, porque nós acreditamos na eminência. Na iminência não existe sinais. Ele pode vir a qualquer momento ou a qualquer hora. Há quase 2000 anos atrás, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que eles tinham que ficar atentos, que Jesus Cristo poderia voltar naquele momento. Então, se nós observarmos também algo que muitas pessoas dizem, que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sobe. Mas por que o Espírito Santo sobe? Eu faço uma pergunta: por que o Espírito Santo sobe? Muitas pessoas que falam assim não me respondem. Por quê? Porque eles falam o que os outros dizem sem uma base bíblica. O Espírito Santo não sobe com a igreja, porque o Espírito Santo é Deus. E Deus, ele é onipresente, ele está em todo canto, em qualquer lugar. Então ele não sobe com a igreja. E quem sabe você se pergunta, então o que é que sobe com a igreja? O que sobe com a igreja, o que foi dado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os dons ministeriais. Existem três classes de dons. A primeira classe é de elocução, que chamamos palavra de sabedoria e palavra de ciência e discernimento de espírito. Essa é a primeira classe dos dons ministeriais. A segunda classe chamamos poder. Foi fé, dons de cura e operação de milagre. A terceira classe chamamos de inspiração, que é profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Esse sim sobe com a igreja, que foi dado em Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas às vezes se perguntam, como é que vocês podem, quem são meso e pós-tribulacionista, pergunta, como é que vocês podem, pré-tribulacionista, acreditar na eminência? Porque assim a Bíblia o diz. A Bíblia fala do arrebatamento sobre a doutrina da iminência. Fala também do termo apostasia, o termo ira, e também sobre a interpretação de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Também Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 2. A Bíblia mostra bem claro que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós vamos conferir aqui esses 5 pontos que eu falei, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Primeiro, a eminência. A eminência, o pré-tribulacionista acredita que essa eminência é qualquer hora, a qualquer momento. Vamos conferir o que Paulo falou primeiro aos Tessalonicenses, ao povo de Tessalônica, sobre a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus poderia voltar naquele tempo. Olha o que ele diz, no capítulo 4, vou ler do versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvir a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui Paulo está falando sobre a iminência, que a igreja vai ser arrebatada, e Jesus Cristo, nessa primeira fase, ele não vem até aqui à terra. Nós que vamos encontrar com ele nos ares, nas nuvens, e vamos estar para sempre com o Senhor. Neste momento que nós nos encontramos no arrebatamento, nós vamos direto à boda do Cordeiro, onde vamos cear, onde vamos ter galardões. Mas também a escola de interpretação pré-tribulacionista acredita o termo apostasia, que se encontra lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Mas eu quero ler o versículo 1 e o versículo 8. Preste bem atenção no termo apostasia. Irmão, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com ele, nós vos exortamos. Versículo 8. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amado, o Espírito Santo que habita na igreja, nós, hoje, que somos a igreja, não pode ter a manifestação do anticristo. Por quê? Porque a igreja se encontra na terra. A igreja se encontra na terra. Quando a igreja for arrebatada, ok? Esse é o termo apostasia. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, o iníquo, o homem da perdição, ele vai aparecer e vai fazer um reinado de 7 anos, vamos dizer assim, ele vai fazer uma aliança durante 7 anos, tanto com o povo judeu como o povo árabe e com toda a humanidade. Alguns países não vão entrar nessa unidade, mas preste bem atenção, este é o termo apostasia. A igreja se encontra na terra, então ainda não se manifestou o anticristo. Alguns espíritos de anticristo já, no decorrer da história, já se manifestaram. Mas também o pré-tribulacionista acredita no termo ira, ou o termo da ira. Por que esse termo da ira? Se nós observarmos, essa ira não é para a igreja. Se nós observarmos a 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque o Espírito Santo revela a Paulo, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: e para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, diz assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar esse termo da ira, Apocalipse 3,10 diz assim: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu protegerei no tempo de aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova o povo da terra. Então a igreja não passará pela grande tribulação, porque assim a Bíblia o diz, que a igreja não foi destinada para a ira vindoura. Então nós vamos ser arrebatados, porque a ira de Deus é sobre o povo de Israel, ele vai ter esse juízo com ele e com os ímpios. E isso é a grande tribulação, e a igreja vai ser arrebatada a qualquer hora, a qualquer momento.